Pela primeira vez em sua trajetória associativa de 70 anos, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, é presidida por uma juíza. Qual a importância dessa quebra de paradigma para o associativismo, para a magistratura e para o judiciário? Quais são os desafios e demandas da classe? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a presidente da AMB, Renata Gil de Alcântara Videira, que é juíza aí da 40ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro. Doutora Renata, obrigado por nos atender aí ao nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra muito grande falar para os magistrados mineiros, para a sociedade mineira. Nós temos na AMAGES uma parceria muito importante, toda a construção do trabalho de fortalecimento da independência do Poder Judiciário, a autonomia dos tribunais, tem sido feita com o Alberto Diniz, o presidente da associação, e com o Dr. Gilson, presidente do Tribunal de Justiça, que hoje, inclusive, me deu uma notícia muito alvissareira, né, de transformação aí de mais de 100 juízos em juízos digitais, mostrando que o Tribunal de Justiça de Minas está aí na vanguarda da tecnologia. Muito bem. Bom, e a você que nos acompanha, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Renata, parece que a missão da mulher é sempre romper aí paradigmas, né? E a senhora é um exemplo disso, na medida que aí conseguiu conquistar, é a primeira mulher a assumir a liderança nacional da magistratura. Foi uma dupla conquista, não é? Foi. Eu, na verdade, alcancei tudo isso sem muito perceber o tamanho do feito. Só depois que eu cheguei é que eu compreendi essa grande necessidade da representatividade feminina e numa carreira que é uma carreira que tem um cunho muito conservador ainda, mas por onde eu andei pelo Brasil em campanha no ano passado, eu fui procurada por magistradas que gostariam de ver uma mulher representando o Poder Judiciário brasileiro, representando os magistrados brasileiros. Então, realmente foi uma quebra de paradigma. Eu já havia me sentido bastante feliz de ter conseguido isso no meu estado. Eu fui a primeira mulher a concorrer também à associação e depois fui a primeira a ganhar. E aconteceu a mesma coisa na Associação Nacional. Eu espero que esse exemplo seja um exemplo inspirador. Tudo que eu sonho é que as mulheres consigam alcançar os postos de destaque, especialmente no Poder Judiciário. Parabéns. E foi uma eleição daquele tipo, né? Quase que um consenso, 80% da votação. De onde que vem essa liderança e representatividade aí, que também é um chamamento aí para a unidade da classe, né? Eu acho que toda a classe entendia que o momento pelo qual o judiciário passava e passa era um momento difícil, muito enfrentamento no legislativo e no executivo também, naquela época. Então, nós precisávamos construir um nome que efetivamente fosse combativo e que representasse os anseios do Brasil todo. E eu tenho orgulho de dizer que eu visitei todos os estados brasileiros, conheci a realidade de todos os tribunais, e não só os tribunais estaduais, porque a AMB ela representa a magistratura estadual, a federal, a trabalhista e a militar. Então, eu visitei no norte do país, no centro-oeste, visitei pelo Brasil todo, não só os tribunais estaduais, mas os tribunais de outra competência. E esse número, parece até que eu concorri sozinha, né? Porque 80% dos votos é uma eleição quando há um só candidato. Às vezes, né? Mas eu concorri com 2 outros concorrentes muito dignos e eu acho que a classe realmente sufragou no meu nome uma esperança de uma representação. E eu tenho trabalhado dia e noite para fazer jus a esse voto enorme de confiança, nunca acontecido na história da AMB. Nesses 70 anos de história, foi a maior votação nominal e proporcional já ocorrida. Falando um pouco agora dos desafios da magistratura, né? O desafio de agora parece que não é mais de conquistas, avanços, mas de manter as conquistas, né, até aqui e de evitar retrocessos. É isso mesmo? Eu nem diria manter conquistas, porque, em verdade, a carreira da magistratura ela está conformada na Constituição. Então, todas as garantias do exercício da função do juiz, do Poder Judiciário, estão lá na Carta Magna, na nossa Carta Cidadã, por uma razão muito simples: proteção da sociedade. E o que a gente tem visto foi um grande número
de tentativas de ataques a essas prerrogativas constitucionais, tentando enfraquecer o Poder Judiciário, que não será enfraquecido, porque a gente tem lutado bravamente, tem conseguido mostrar, não só para a sociedade, mas para aqueles que tentam, né, fazer valer a sua vontade, que é necessário que os magistrados brasileiros continuem atuando com independência e os tribunais com autonomia. E muitos confundem autonomia e independência com privilégio, né? E de uma hora para outra querem fazer ajuste fiscal em cima de direitos conquistados, de garantias constitucionais. É um desafio enorme, né? Desafio enorme. O ministro Fux tem dito, aliás, ele hoje fez uma fala muito firme na abertura do Seminário do Poder Judiciário, o Seminário Nacional do Poder Judiciário, Encontro Nacional do Poder Judiciário, é o nome exato, em que os tribunais apresentam as suas estatísticas, metas, e são estabelecidas novas metas para o próximo ano. Ele falou de uma forma muito contundente e categórica na questão da independência dos juízes, em tudo que o Poder Judiciário brasileiro construiu para a nação, para o fortalecimento da democracia, e ele usa uma expressão nas suas falas que eu gosto muito, que a independência judicial ela é pró-populo, ou seja, ela é pró-sociedade, ela é pró-cidadania, ela é pró-povo, ela não é uma prerrogativa para o magistrado individualmente, ela é uma prerrogativa para ser exercida em favor da sociedade. E é essa prerrogativa que eu tenho procurado defender contra aproximadamente 2.000 projetos de lei que tentam atingir a magistratura brasileira. Uma das questões que influenciam demais na minha avaliação é a intensa judicialização da vida pública e privada, que acaba dando um protagonismo grande para o judiciário, que, ao contrário dos outros poderes, não pode se omitir. Isso acaba tendo esse reflexo, né? Isso é muito importante que você disse. Nós não podemos nos omitir por um princípio constitucional, que se chama princípio da inafastabilidade. Qualquer questão que seja levada a um magistrado, ele não pode guardar na gaveta e esperar para depois. Ele é obrigado a decidir por conta dessa determinação constitucional. Então, se a sociedade leva todas as suas questões ao Poder Judiciário, sobre elas o Poder Judiciário vai se manifestar integralmente. Então, o que há é um excesso de judicialização. Nós somos hoje o Poder Judiciário que tem o maior volume de processos no mundo, 80 milhões de processos tramitando. Nós temos um volume gigantesco de execuções fiscais, então a Fazenda Pública hoje é uma das maiores demandantes, e para atuar nesses gargalos a gente precisa de estratégias, de tecnologia e de uma visão contemporânea da atuação do Poder Judiciário. Mas é importante frisar que nós temos o maior acesso à justiça do mundo. Então, nós precisamos criar agora a maior porta de saída também para que esses processos não fiquem represados e que a gente não tenha uma sensação de que há processos demorados, de que não há celeridade. O maior desafio da justiça é buscar essa celeridade. Aliás, existem várias iniciativas inovadoras a esse respeito, né? Mas antes disso, doutora Renata, eu queria saber por onde passa a valorização dos magistrados e das magistradas de acordo com a importância social deles. A importância social do magistrado é gigantesca, né? Nós sabemos que hoje o judiciário é a porta da cidadania. Todas as questões dos cidadãos da sociedade brasileira são resolvidas no Poder Judiciário. Isso gera, claro, né, uma exposição muito grande e talvez uma incompreensão. A nossa grande missão, como a maior associação de classe de magistrados do mundo, é exatamente mostrar para a sociedade o nosso trabalho, entregar para a sociedade o que a gente efetivamente faz, porque o Poder Judiciário, durante muitos anos, ele viveu sob a égide da nossa lei orgânica, que é uma lei orgânica que tem algumas regras que geram uma sensação de distanciamento social. O juiz, por exemplo, ele não pode se manifestar sobre processo, sobre provas, não pode falar muito, né, para a imprensa. Isso gerou, há um tempo atrás, um receio de exposição. Então, o que a gente tem hoje, os juízes brasileiros têm feito, é se aproximar mais, explicar o seu ofício para que a sociedade compreenda exatamente a importância do Poder Judiciário na vida delas. Na pauta da MB hoje, quais são as reivindicações mais importantes para a classe? Nós temos uma atuação legislativa muito forte, como eu disse, são muitos projetos de lei que tramitam e que violam essas prerrogativas constitucionais da magistratura. Então, a gente discute
desde quarentena, né, de juízes, algo que foi muito discutido agora em razão da figura do ministro Sérgio Moro. Discutimos muito a questão da atuação do combate à violência contra a mulher, e nesse sentido a AMB tem uma campanha única, até agora na história, que ela é de norte a sul e que tem tido um efeito muito positivo. Então, são pautas que são a mão que a AMB dá para a sociedade, pautas que também trabalham o fortalecimento do próprio Poder Judiciário. A gente é o maior demandante de magistratura no Supremo Tribunal Federal, e no Conselho Nacional de Justiça nós também temos inúmeros feitos, né, que acabam gerando uma repercussão para toda a classe, como, por exemplo, a questão da manifestação dos juízes em redes sociais, né, que está contestada aí no Supremo Tribunal Federal pela AMB, a questão do juiz de garantias, agora a aprovação da realização de custódia por videoconferência. São várias questões que se referem ao dia a dia da atividade judiciária e que a AMB tem cuidado de forma muito próxima. E a mais importante de todas elas foi que a AMB, também de forma inédita, logo depois da decretação da pandemia, né, pela Organização Mundial de Saúde, foi convidada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, o ministro Dias Toffoli, para compor a comissão que tratou do enfrentamento da pandemia no Poder Judiciário. Então, todas as regras que trataram do funcionamento do Poder Judiciário foram tratadas pela AMB e por 6 conselheiros do CNJ que atuaram também nesse grupo de trabalho. Então, nós estamos muito atentas a todas as regras de funcionamento do Judiciário, garantindo que os juízes brasileiros tenham tranquilidade para o exercício das suas funções. Isso é importante, que nem a pandemia parou o judiciário, parou a magistratura, porque a sociedade também não para, né? Exatamente. E, imediatamente após a pandemia, nós lançamos a hashtag A Justiça Não Para, que foi uma hashtag muito importante, tanto para nós internamente como externamente, porque internamente nós conseguimos motivar os juízes que estavam receosos, né, de trabalhar, né, e o contato com as partes e com as pessoas e transmitir a doença ou receber a transmissão da doença. Nós conseguimos fazer essa adaptação do modelo físico para o digital muito rapidamente e conseguimos entregar para a sociedade esses números maravilhosos, mais de 23 milhões de sentenças, mais de 500 milhões de movimentos processuais e mais de 500 milhões de reais entregues diretamente no combate à pandemia. Do ponto de vista associativo, a AMB tem uma qualidade importante da integração com as diversas esferas da justiça, né? Estadual, a federal, militar, trabalhista e também aposentados. Agora, por exemplo, a AMB vai criar a vice-presidência de aposentados. O que isso pode mudar para eles? Olha, isso é um sonho que se concretiza na minha gestão. Eu fico muito feliz, né, da gente ter dado esse largo passo. A alteração do Estatuto da AMB, ela era muito engessada, porque o número de associados para alteração é muito grande, a exigência é muito grande, mas nós conseguimos, através de recursos, né, digitais, de procurações, fazer esse movimento, e com muita alegria a gente está registrando todos esses documentos agora em cartório. Conseguimos avançar com a modernização do Estatuto, trazendo uma vice-presidência de aposentados. A aposentadoria é o futuro da magistratura. Todos nós que hoje exercemos a nossa função desejamos nos aposentar. Então, a gente precisa tratar o aposentado de uma forma muito igualitária, e a gente busca para eles, né, as mesmas condições de reconhecimento da carreira, tanto remuneratórias, né, mas como reconhecimento mesmo, tal como os ativos. Então, eu acho que com essa vice-presidência eles ganham um status né, de autoridade mesmo nas deliberações sociais da nossa entidade. Doutora Renata, eu tenho acompanhado a trajetória associativa da senhora e já percebi que a senhora sempre atuou em defesa também dos direitos humanos. Hoje, no país, essa pauta anda negligenciada, quando não atacada, né? Tivemos o caso recente do assassinato do gaúcho, lá, o João Alberto, morto em caso explícito de racismo, né? Quer dizer, tem horas que parece que o país está andando para trás. O que a senhora acha disso? Eu penso que todos nós, humanos, devemos lutar pelos direitos dos humanos. Isso não é uma prerrogativa minha. Eu tenho dito que quando eu tomei posse na magistratura, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, eu prometi cumprir a Constituição e as leis do meu país e todos os tratados internacionais que o Brasil subscreveu por conseguinte.
E dentre esses tratados, nós temos os tratados de direitos civis e políticos, temos a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, e nesses instrumentos há um compromisso de proteção aos direitos humanos. Então, é inconcebível que nós tenhamos todo um aparato que nós temos, né, jurídico, normativo, legal, de proteção aos direitos humanos, e nós não estejamos cumprindo na prática essa proteção. Então, a AMB, também como função estatutária, tem procurado atuar nessas frentes, e o maior exemplo disso foi a campanha que nós acabamos de fazer, a campanha de combate à violência contra a mulher, que tem surtido aí efeitos muito positivos para a sociedade e se transformou, inclusive, estou contando isso aí em primeira mão para vocês, num projeto de lei aqui no Distrito Federal, que muito nos orgulha. Que bacana. Aliás, a parceria da AMB com a MAD está ampliando aí aquela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica aqui em Minas Gerais. É isso mesmo? É isso mesmo, é essa campanha que eu me refiro. Eu tive uma reunião essa semana, inclusive, com 2 magistrados de Minas Gerais, e nós estamos agora numa segunda fase da campanha, ampliando para aqueles poupa-tempo, que são aquelas unidades, né? Aí acho que se chamam UAIs, né? UAI, né? Que são as unidades de atendimento ao cidadão, e elas são bastante procuradas pela população e facilitam muito a divulgação da campanha. Acabamos de lançar também a campanha com o Metrô de São Paulo. O Metrô de São Paulo vai fazer não só a publicidade, por lá transitam 8 milhões de pessoas por mês, né? Então é um número gigantesco de acessos, e a gente vai ter não só a publicidade, mas como vamos ter dos próprios guardas do metrô, da própria equipe de segurança do metrô, o encaminhamento direto para a equipe de proteção à mulher na cidade de São Paulo. Então, são avanços que eu encaro, que eu enxergo como avanços muito positivos de uma atuação proativa do Poder Judiciário. Com certeza, boas notícias. Para a gente encerrar, gostaria que você fizesse indicação de leitura para a nossa audiência, por favor. Eu vou deixar como indicação, como a pauta é feminina, né, e eu tenho essa grande responsabilidade da representação feminina, a gente acabou de perder a juíza Ruth Ginsburg, e a juíza Ruth foi muito importante nesse movimento de ascensão feminina dentro do Poder Judiciário. Ela escreveu um livro, My Own Words, que eu imagino que tenha tradução para o português. Tem um filme dela que foi veiculado aqui, chamado Suprema. Então, além do livro, ainda tem o filme para quem quiser assistir. É uma história muito bonita sobre como ela conseguiu, né, ser indicada ministra do Supremo, da Suprema Corte. Ela ainda precisou da ajuda, né, de um homem, o que a gente discute muito ainda, né? As mulheres precisam chegar por elas mesmas, mas naquele tempo eu me recordo que sequer banheiro banheiro feminino tinha na universidade que ela estudou. Então é uma leitura bacanérrima, ainda tem uns trechos de frases dela que são utilizados aí em vários discursos, então vale a leitura para os nossos colegas magistrados mineiros. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a presidente da AMB, a juíza Renata Gil, e discutimos aí sobre a presença, a participação feminina no associativismo, na magistratura e no judiciário, além de desafios da magistratura. Doutora Renata, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Um abraço apertado a todos vocês. Contem sempre com a nossa entidade mãe, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós agradecemos. E você que acompanhou aqui até agora pode ver e rever essa entrevista nos canais da Amages, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.